Pessoal, então nós vamos na nossa correção lá, né? O exercício 6 a professora fez com vocês, tá? Olhem aí, está tudo corretinho. Para quem não fez, tá aí a revisão, né? Então, exercício 6. Marcela foi à feira com R$50 e voltou para casa com R$13,65. Ah, quanto ela gastou na feira? Lembre-se de que R$50 é o mesmo que R cifrão 50,00. Então, ali vocês tinham que fazer R$50 menos o 13,65, certo? Então, restou, né? Ela gastou R$36,35 na feira. Na barraca de frutas, Marcela gastou R$21,80. Quanto ela gastou no restante das compras? Então, se ela gastou R$36,35 na feira, só lá na barraca de fruta ela gastou R$21,80, né? Então, a gente tinha que diminuir, fazer a subtração, né? Então, R$36,35 menos R$21,80, ela gastou, né? O restante, R$14,55, tá? Pessoal, esse número 7 e o 8, tá? E o 9, o que nós vamos analisar aqui, ó? Então, olhem só. 7. Quanto falta cada uma dessas a quantia para completar R$1? Então, A, B e C. Daí, o 8 era com R$10 e o 9 era com R$100, certo? Então, prestar atenção que é esses dois métodos. Tem gente que não está colocando R cifrão 0,15. Quando nós usamos o R cifrão, pessoal, nós temos que colocar o valor 0,15 ou escrever 15 centavos, tá? Então, olhem só. Então, 85 para chegar num real, vocês poderiam estar fazendo a subtração. R$1 menos 0,85, né? R$1 menos 0,63. R$1 menos 0,24. E vocês não iam estar encontrando essas respostas, tá? Então, faltam 63 para R$1, 37 centavos, tá? R$1, 24 para R$1 vai faltar 76 centavos, tá? Então, olhem bem aqui, pessoal, fazem bem certinho essa correção. Agora, quanto falta cada uma dessas quantias para completar R$10? Então, de 8,50 para chegar em R$10, vai faltar R$1,50. 6,30 para R$10 vai faltar R$3,70. 2,40 para R$10 vai faltar R$7,60. Então, vocês tinham que fazer R$10 menos 8,50, R$10 menos 6,30, R$10 menos 2,40. Então, presta atenção aí, ó. R cifrão 1,50. R cifrão 3,70. R cifrão 7,60. Agora, pessoal, para R$100, 85 para R$100 são R$15, 63 para R$100 são R$37 e R$24 para R$100 são R$76. Então, R cifrão 15,00, R cifrão 37,00, olha só, hein? Nossa moeda em dinheiro, né? Então, pessoal, olhem só, nas atividades, nas 3 atividades anteriores, observe e compare as quantias dadas e as quais faltam em cada item, A, B, C. Em que elas são parecidas, em que são diferentes. Pessoal, o que nós podemos estar analisando? Olhem só, a gente olhando nas 3, certo? Aqui de 15 centavos, ela passou para R$1,50. De R$1,50 ela passou para R$15, olha só, na alternativa A, né? Dos 3 A. No B, 37 centavos veio para R$3,70, depois veio para R$37,
né? Ó, na C, 76 centavos, veio para 7,60 e depois veio para 76 reais, né? Então, nós temos que estar analisando aí o que vocês acharam de diferente, né? Então, tá sempre acrescentando o quê? Tá sempre acrescentando, gente, um zero, dá para vocês entenderem, ó, porque se a gente acrescentar 0,15, aumentar, multiplicar por 10, ele foi para 1,50, se multiplicar 1,50 por 10, ele vai para 15 reais, certo? Então, aí ele tá fazendo a multiplicação, né, por 10, então tá aumentando. Certinho? Agora nós vamos para frente. Lá para frente, olha, pessoal, complete os quadros escrevendo as quantias que faltam. Então, lá, ó, no primeiro, R$16,25 ela tinha, depois ela ganhou R$83,75. Olha lá, quando é R cifrão, a gente tem que estar colocando daquele modo, né? E daí ela ficou com R$100. Depois, na B, ela tinha R$22,45, ganhou R$27,55, ficou com quanto? R$50. Depois, ela tinha o quê? R$233,85. Pessoal, confere aí que tem uns que me mandaram e não tá batendo o valor. Então, conferem aí, dá pause no vídeo, pausa o vídeo e confere bem certinho. Gastou R$63,85, né? E lá já tava que ela ficou com R$170. Olhem só, na D. Tem bastante gente que errou essa aqui do gasto aqui, ó. Então, ó, ela tinha o quê? R$202,50. Ela gastou, ó, R$99,70. É o que tem aí de moeda e notas, cédulas. Olhem só, 40 centavos. Tem gente que tá colocando 40 só, tá esquecendo do 0,40, tá? Dela ganhou 0,15, porque tá R cifrão, pessoal. Se tivesse escrito em reais, daí seria 40. Se tivesse escrito centavos aqui, seria 40 centavos. Mas como nós temos o R cifrão, então tem vírgula, tá? Então, 0,40. Ganhou, ó, R cifrão 0,15 e ficou com 55 centavos, tá? Então, aí foi a nossa correção. Essa página, o exercício 12, que era para vocês estarem fazendo, adorei bastante. Os que me entregaram, está tudo ok, tá? Que fizeram bem certinho, porque era tudo pessoal mesmo. E quem não me entregou, favor, tá anexando lá, tá? E aí foi a nossa correção, tá, pessoal? Então, pause o vídeo, vejam certinho que vocês erraram, tá? E essa número 12 é pessoal, tá? Então, vocês iam estar completando, tá? Do modo de vocês, tá? Completando as situações problemas, tá? Daí tem continha para fazer, ok? Então, façam bem certinho essa correção, meus amores. Pessoal, agora nós vamos lá para a nossa página 14. Olhem só, o tempo em pequenas doses. Em geral, as pessoas se preocupam com o tempo para não chegar atrasado a compromissos, como a escola, o trabalho, uma consulta médica, uma festa ou uma sessão de cinema. Ninguém repara se uma pessoa chega alguns segundos depois do horário marcado, não é mesmo? E 1 ou 2 minutos são atrasados aceitáveis para a maior parte das ocasiões. Mas, em algumas situações, esses pequenos intervalos de tempo fazem uma grande diferença. Pense nas competições de atletismo, por exemplo. A maratona é uma prova olímpica de atletismo em que os atletas devem correr por pouco mais de 43 quilômetros. Então, olhem só,
Diga aí, você já assistiu uma corrida de rua? Vocês já assistiram? Ah, eu só assisti, a gente assiste ao vivo não, né? Mas às vezes a gente vê na TV, ou aquelas corridas que tem aqui em Venceslau também, né? Veja o tempo dos 3 primeiros colocados na maratona dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. Então, olhem só. Eliunde, o primeiro aqui, Eliunde, ele percorreu 2 horas, 8 minutos e 44 segundos, né? E o Felisa, 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. Galen, né? Ele percorreu 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Então, olhem só. O vencedor da prova fez o tempo de 2 horas, 8 minutos e 44 segundos, tá? Então, ele foi o vencedor. Escreva em palavras o tempo dos outros 2 atletas. Então, vamos lá. Nós temos que escrever. Quanto ele levou aqui, o segundo atleta, né? Feisa. Fez o quê? Nós vamos estar descrevendo aqui, tá? Então, ele levou 2. Opa. Ele levou 2 horas, 9 minutos. É para descrever, né? Então, 9 também tem 9 minutos e 54 segundos. O terceiro, o Galen, fez 2 horas, 10 minutos e 5 segundos, certo? Então, a gente tem que estar descrevendo aí, tá? Em palavras. Agora ele pergunta lá para nós. Qualquer coisa, pessoal, vão pausando o vídeo e vão. Olhem só. Qual foi a diferença entre o tempo dos 2 primeiros colocados? Então, o que nós vamos ter que fazer, pessoal? Você já sabe que 1 hora, nós sabemos que tem 60 minutos. E 1 minuto tem 60 segundos, tá? Então, a diferença, ele quer saber a diferença entre o tempo dos 2 primeiros colocados. Então, vai ser esses 2 primeiros colocados aqui, tá? A hora deles é a mesma, né? Então, ó, os minutos, né? Aqui 9, o quê? Olhem só, nós podemos fazer assim. Então, nós temos 2 horas, vocês podem estar colocando aqui, né? É 08 e 44. Tá? Menos 2 horas, 09 e 54. 54. Então, olhem só, né? Aqui a diferença, nós analisando assim, como nós podemos montar a continha também, mas nós podemos estar analisando. Em horas, fechou. Certo, pessoal? Olhem só. A professora vai fazer assim, ó.
a diferença aqui deu de 1 minuto, certo, pessoal? Olhem só, fechou aqui as horas. 8 para 9, nós vamos saber que é 1 minuto. Né? Então, nós estamos vendo a diferença. 9 para 8 vai ser 1, né? Ó, 9, né? Menos 8 vai ser igual a 1 minuto, certo? Então, 9 minutos. Menos 8 minutos, nós vamos ter 1 minuto, certo? E os 54 segundos menos o 44 segundos, nós vamos ter uma diferença de 10 segundos. Certo? Professora, pôr um traço aqui. Então, a gente pode estar analisando as horas assim também, tá? Então, 9 minutos, né? Com 8 minutos. E 54 com 44. Então, a diferença foi de 1 minuto e 10 segundos. Então, nós vamos estar colocando lá. Então, a diferença foi de 1 minuto e 10 segundos. Certo? Então, a hora deles foi a mesma, né? Só que acabou ganhando aqui porque ele fez 1 minuto e 10 segundos, né? A menos que o segundo colocado. Agora, pessoal, lá, o brasileiro melhor colocado nessa maratona foi Paulo Roberto de Paula. Ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois do vencedor. Em quanto tempo ele completou a prova, né? Então, olhem só, o que nós vamos ter que analisar aí, ó. 5 minutos. Pessoal, então nós temos que analisar. O primeiro colocado, a professora vai estar colocando aqui para vocês, tá? Para não estar voltando aí na prova. Então, ele levou 2 horas, tá? 2 horas, 8 minutos e 44 segundos, certo? Só que ele tá contando aqui que Paulo Roberto de Paula, ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois. Então, o que nós temos que fazer? 8 minutos que ele tinha lá, né? 8 minutos mais, certo? O 5 minutos. 5 minutos
ele vai ter o quê? 8 mais 5. 8 mais 5, 13 minutos, certo? Agora, 44 segundos que ele fez. E ele chegou 12 segundos depois. Então, 44 segundos mais os 12 segundos, nós vamos ter o quê? 44, 57, 56, né? 56 segundos. Certo, pessoal? Então, as 2 horas ele fez, né? Então, ele completou a prova em quantos minutos? Ó, 2 horas, 13 minutos e 56 segundos, certo? Então, ele vai completar em 2 horas, 13 minutos e 56 segundos. Pessoal, deu pra gente entender? Então, a professora pegou que o primeiro, né, foi 2 horas, 8 minutos e 44 segundos, tá? Então, se ele tá contando aqui, se ele chega 5 minutos e 12 segundos depois do vencedor. Então, a gente tem que fazer o cálculo do quê? Dos minutos e dos segundos, porque as horas vai continuar a mesma, né? Então, ele chegou 2 horas, daí 8 mais 5, 13 minutos, 44 mais 12, né? Depois, dá 56 segundos, ok? Então, a gente vai estar colocando lá. Ele completou a prova em 2 horas, 13 minutos e 56 segundos, tá? A gente pode estar colocando assim também, ok? Agora, Staper Kiprotich, de Uganda, havia vencido a maratona em 2012, nos Jogos de Londres, em 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. Em 2016, ele ficou em 14º lugar, com o tempo de 2 horas, 13 minutos, 32 segundos. Qual a diferença entre os tempos, entre os 2 tempos que ele fez? Então, o que nós vamos ter que fazer aí, né? O que nós podemos analisar? A professora vai estar colocando aqui. Então, nós vamos ter que pegar 2 horas, ó, 2 horas, 08 minutos e 0,1 segundos. E vou estar colocando a outra aqui para a gente estar analisando. 2 horas, 13 minutos e 32 segundos, tá? Então, olhem só. As horas, nós podemos analisar que as horas ali são a mesma, né? Então, olhem só. 2 horas com 2 horas já era, tá? Agora, a diferença. Então, nós vamos ter que fazer o 13 minutos, certo? Menos o 8. Então, 13 minutos menos 8 minutos. Nós vamos ter a diferença 8 para chegar no 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos ter uma diferença de 5 minutos, certo? E agora, os segundos, né?
Então, 32. Então, sempre pegar o maior menos o menor. 32 segundos menos 1 segundo. Então, 1 para 33, nós sabemos que é 31 segundos. Certo? Então, o que ficou aqui? 5 minutos e 31 segundos. Então, nós vamos estar colocando lá que a diferença é de 5 minutos. Então, a gente sempre tem que pegar hora com hora, minuto com minuto e segundo com segundos. 5 minutos e 31. Deixa eu escrever os minutos e 31 segundos. Certo? Eu acho que tá bem fácil vocês estarem analisando aí, né? Então, a gente sempre, hora com hora, minuto com minuto, segundo com segundos, tá, pessoal? Sempre lembrando do maior para o menor, pra gente não se atrapalhar, tá? Agora, nós vamos lá, lápis na mão. Vamos lá. Lá no lápis na mão, uma partida de futebol tem 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Então, na partida de futebol, né? Quem gosta de futebol aí, olha só, né? Temos 2 tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de basquetebol tem 4 tempos de 10 minutos, com 2 intervalos de 2 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de handebol tem 2 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. Então, olhem só. Qual é o tempo da partida de cada modalidade, considerando o tempo de bola em jogo e os intervalos? Então, qual é o tempo da partida de cada modalidade, né? O que nós podemos analisar? Então, nós vamos analisar aqui o de futebol, tá? Então, primeiro, vamos colocar lá. Deixa eu pegar em azul aqui. Vamos estar analisando. Futebol. Escrevem aí também. Futebol. Então, vamos analisar o futebol. O futebol, ele tem 45 minutos, mais 45 minutos, né? E mais o quê? O tempo de intervalo deles, que ele conta lá de 15 minutos, certo, amores? Então, olhem só. 45 mais 45, quanto dá? Né? Então, se a gente analisar 4 mais 4, 8, mais 5 mais 5, 10, vai ser 90 minutos. 90 minutos mais 15, nós vamos ter 105 minutos na partida de futebol, certo? Aí, 105 minutos, tá? Só que aí nós temos que fazer o quê? 105 minutos, ele quer saber, considerando qual é o tempo da partida de cada modalidade. Considerando tempo de bola em jogo e intervalo, 105 minutos. Se nós
tirarmos dos 105 minutos, para a gente saber a hora, pessoal, 105 minutos menos, ó, minutos menos 60 minutos, certo? Opa. Menos 60 minutos, nós vamos ter o quê? 45 minutos. Por quê? Porque eu quero pôr aqui para vocês, ó. Nós vamos ter, então, 105 menos 60, nós vamos ter 45 minutos, ok? Por que, professor, os 60 minutos? A professora vai querer fazer aqui. Porque esses 60 minutos, ele representa uma hora, certo, pessoal? Vou colocar aqui. Então, aqui ele representa uma hora. Então, nós temos que tirar dos minutos os 60 minutos para ele se tornar uma hora. Uma hora, né? 60 minutos é uma hora. Então, o jogo de futebol, ele vai ter o quê? 1h e 45 minutos. Certo? Vamos colocar aqui. Então, ele vai ter 1h e 45 minutos. Agora, o futebol tá aqui. Agora, uma partida de basquetebol tem quatro tempos de 10 minutos. Então, vamos colocar aqui. Basquetebol. Então, o basquetebol, ele vai ter o quê? 4 partidas. Então, nós vamos ter que multiplicar, né? Pra gente saber. 4 vezes 10 minutos. Que nós vamos ter o quê? 40, porque 4 vezes 10 é 40 minutos. Certo? Agora, com 2 intervalos de 2 minutos. Então, 2 intervalos de 2 minutos. 2 minutos mais 2 minutos. Certo? Nós vamos ter 4 minutos. Ok? Então, vamos fazer lá. E ele fala também que tem um intervalo de 15 minutos, né? Intervalo de 15 minutos, certo? Então, agora nós vamos ter que fazer o quê? Somar tudo. 40 minutos mais quanto? 4 minutos mais o intervalo, certo? Mais 15 minutos é igual, ó, 40 mais 15, 55 mais 4 vai ter 59 minutos, certo? Aí a gente não tem que mudar para hora porque ele deu só em minutos mesmo. E agora ele fala de uma partida de handball. Vamos lá. Handball tem 2 tempos de 30 minutos. Então, ele tem, podemos fazer 30 vezes 2, ou 30 mais 30 também, tá? 30 vezes 2, né? Vai ter 60 minutos, né? E um intervalo de 10, então 60 minutos mais 10, né? Você já 10 minutos.
nós vamos ter um total do quê? Vou abreviar aqui. De 70 minutos. 70 minutos, pessoal. É igual ao quê? 60 minutos é 1 hora, certo? Então, o que que acontece? 60 minutos é 1 hora, então nós vamos ter 1 hora e 10 minutos. Ok? Tranquilinho, né? Então, vocês vão estar colocando lá. Resposta: futebol. Futebol. 1 hora e 45 minutos. Ou a gente pode estar descrevendo aqui que ele vai ter o quê? 105 minutos. Ou 105 minutos, certo? O basquetebol, ele vai ter o quê? 59 minutos. E handebol, 1 hora e 10 minutos, ou podemos falar também 70 minutos. Ok? Agora, quantos minutos a partida de futebol tem a mais do que cada uma das outras, né, pessoal? Como que nós vamos estar fazendo aí, né? Quantos minutos a partida de futebol tem a mais do que cada uma das outras, né? Olhem só, se ele tem 1 hora e 45 minutos e aqui tem 59 minutos, né? Então, nós vamos ter a partida de futebol tem 46 minutos a mais do que a partida de basquetebol, certo? Então, o que que nós vamos estar analisando aí? 1 hora e 45 minutos, né? Pessoal, então, ó, 59 minutos é quase igual a 1 hora, né? Se ele tem 1 hora e 45 minutos, então ele vai ter 46 minutos a mais, certo? Então, vocês podem estar fazendo, né? Aí que a partida de futebol... Vamos fazer aqui, ó. 1 hora e 45 minutos, né? Menos 59 minutos, né? Da handebol, nós vamos ter o quê? Se a gente analisar aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu apagar aqui. Vamos analisar aqui. Uhum. 59 minutos, certo? Então, olhem só, 59 para 45, nós temos o quê? Eu acho que a gente vai transformar aqui para vocês entenderem, pessoal. Ó, 1 hora e 45 minutos, menos 59 minutos. Então, 1 hora é quantos minutos? 60. Então, restou, se a gente analisar esses dois aqui, vai restar 1 minuto. Com os 45, vai ser 46 minutos. Certo? E agora, se a gente analisar aqui, é 1 hora e 10,
E aqui 1 hora. O futebol é 1 hora e 45 minutos, né? Menos aqui do handball é 1 hora e 10 minutos, né? A gente sabe que aqui é 30 minutos. 35, né? Certo? Então, aí vocês vão estar colocando a resposta, tá? Então, a partida de futebol tem 46 minutos a mais do que a partida de basquetebol e 35 minutos a mais do que a partida de handebol. Certo, pessoal? Então, eu vou deixar vocês analisando, fazendo aí vocês o número 2, 3, 4 e 5, tá? E aí amanhã a gente vai entrar vamos fazer a aula pelo Meet e a gente vai estar fazendo junto e tirando qualquer dúvida, tá? Então, quero que você esteja fazendo exercício 2, 3, 4 e 5, tá? Até mais, então, pessoal.